comentar agora e principalmente saber como é que elas impactam o mercado. O mercado vem bastante animado no dia de hoje, por isso que eu converso agora com o Marcos Araújo, ele que é consultor da Agriinvest e comenta um pouco esse relatório apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Marcos, o primeiro cenário que nós vimos foi de alta em relação à soja, a milho principalmente nesta última quinta-feira subiu melhor, vinha até com uma ligeira alta um pouco mais cedo, mas é bem menos do que a registrada na quinta-feira. Qual que é a sua avaliação desse relatório apresentado nesta quinta-feira para soja e milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Muito boa tarde a todos. Fabiano, a grande surpresa desse relatório de agosto foi uma redução da produtividade norte-americana, um corte maior do que o mercado se previa. Para o milho, a expectativa era realmente de uma redução, estava mais claro o cenário dessa revisão para baixo da produtividade do milho, uma vez que o USDA estimava uma produtividade recorde. Já para a soja, 50,8 bushels por acre seria a segunda maior da história. Então nós tivemos uma forte redução da produtividade do milho. Para a soja, o mercado não estava em consenso. Tínhamos aí várias estimativas privadas que apontavam até mesmo um potencial do aumento da produtividade de soja norte-americana, que não ocorreu. Veio um corte maior do que esperado, portanto, e aí Chicago, no primeiro momento, a soja teve uma forte disparada. Mas o líder da alta foi principalmente o trigo, Fabiano, em função de um forte corte da redução da produção de trigo na Rússia, de 85 milhões para 72 milhões e 500 mil toneladas. Um corte de 12 milhões e 500 mil toneladas. O trigo foi o grande líder do mercado, puxando o milho, que o trigo é uma fonte de energia na ração animal, um concorrente do milho, puxando o milho. E agora a soja veio em alta, Fabiano, principalmente também pela retomada de compras da China. E, claro, essa redução da produtividade americana deixou a soja norte-americana, o quadro de oferta e demanda muito sensível, tá? Marcos, e aí você apontou alguns indicadores que são importantes, o trigo é um deles, tem esse fator que você acaba de apontar, questão relacionada à Rússia também. Há outros elementos também no cenário internacional, óleo de palma na Ásia mesmo, na Malásia, que tem uma alta, está tendo altas elevadas regularmente, tem puxado óleo de soja. Há muita preocupação com a produção canadense também. Se eu não estou enganado, canola no Canadá, girassol também lá na Europa. Esses elementos hoje que vão dando tangência para o mercado também estão dando essa sustentação a preços de soja e milho nos Estados Unidos. E como que essa sustentação chega aqui no Brasil? Certamente, Fabiano, importantes observações. Nós vivemos hoje um teste a nível mundial da questão da segurança alimentar, como você bem falou, a produção de canola no Canadá, o óleo de palma essa semana, na quarta-feira, chegou a bater 7% de alta no dia, em função dos menores estoques. Você tem agora um mapa climático muito chuvoso para a China. Você teve já regiões lá que em 5 dias o acumulado de chuva foi mais de 1.000 milímetros, na província de Henan, um grande polo têxtil da China, que certamente comprometeu a qualidade das fibras sintéticas e até mesmo estoque de algodão por lá. Você viu, por exemplo, o USDA ontem trazendo uma redução para baixo também do algodão. O algodão disparou, tá? Você tem os prêmios do algodão nas alturas. Mas é importante nós observarmos, Fabiano, do ponto de vista da inflação de alimentos. Basicamente, de março do ano passado para cá, com o começo da Covid, nós tivemos uma forte queda das commodities, porém agora, com essa recuperação da economia global, da socialização, nós tivemos aí uma forte demanda pós-Covid, que fez toda essa disparada de alimentos. Mas agora, volta-se preocupações quanto à Covid na China, algumas regiões com lockdown. Você tem esse ponto preocupante, Fabiano. Então, para uma continuidade, para uma disparada de alta de preço. O mercado é firme, então o mercado, como vou resumir, ele é muito firme. Você tem hoje não espaço para novas ameaças climáticas no hemisfério norte e até mesmo do lado da demanda, que foi revisado para baixo. Agora, nos próximos 60 dias, inicia-se a colheita no hemisfério norte.
Lembrando que os Estados Unidos são os maiores produtores de milho e a China o segundo maior produtor de milho. Portanto, com o início da colheita no hemisfério norte também nós devemos ter um alívio sobre essa pressão de inflação de alimentos de curto prazo, eu diria. Bom, e essa inflação de alimentos, nós temos ela aqui no Brasil, não só a que impacta o consumidor final, mas a que impacta também outras cadeias produtivas. Aqui no Brasil, no caso, o complexo carnes, muito atingido por conta dessa inflação. Falando desse momento que você citou agora, da colheita no hemisfério norte, ela pode trazer, de alguma forma, algum benefício ou algum alívio, arrefecer um pouco aqui no Brasil, o caso no mercado do milho, quer dizer, trazer um pouco mais de oferta, de certo modo, e com isso aliviar um pouco esse cenário de compra e venda no mercado brasileiro, ou não se relaciona? Falando do milho, Fabiano, nós temos um problema aqui no mercado brasileiro de falta de produto que ele vai se estender até a entrada do Safrinha 2022. Nós tínhamos um Safrinha, um potencial de produção de 83 milhões, agora o Safrinha 21, caindo aí 30 milhões de toneladas a produção do milho Safrinha, para algo de 53. Já para o ano que vem, o Brasil tem um potencial de produção de 87 milhões de toneladas do milho Safrinha em 2022. Mas isso ainda, estamos falando de longo prazo, o milho Safrinha que vai ser plantado lá em janeiro de 2022. Respondendo a tua pergunta, o preço alto cura preço alto, Fabiano. Um dos grandes papéis das trading companies é remanejar esses estoques de milho onde há excedentes para regiões deficitárias, como foi o caso agora do milho no Brasil. Estamos aí comprando mais de 1 milhão de toneladas de milho na Argentina, devemos comprar em torno de 1,5 milhão de milho do Paraguai, e eu diria mais 1 milhão e 500 mil toneladas dos Estados Unidos, totalizando 4 milhões de toneladas, milho americano esse, que vai fazer muito mais sentido para ser importado aqui para o Nordeste brasileiro, eu diria entre janeiro até abril de 2022. Se nós olharmos agora a readequação do quadro de oferta e demanda do milho no Brasil, nós temos agora o pior do problema já passou, de curto prazo. O problema da falta de milho no Brasil se estende, Fabiano, entre fevereiro até maio de 2022. Bom, Marcos, e você antecipou uma pergunta que eu ia fazer para você. Nessa semana, eu acompanhava alguns dados que foram divulgados pela Associação Brasileira que representa os produtores de carnes de frango e de suínos, e eles estavam falando um número que particularmente eu acreditei ser muito baixo, de 2,5 milhões de toneladas de importação de milho aqui para o Brasil. Parece que não resolveria a questão, mesmo internalizando boa parte daquilo que seria exportado. Então, você acredita em cerca de 4 milhões de toneladas a serem importadas aqui no Brasil, de fontes diversas, Argentina, Paraguai e Estados Unidos? Sim, Fabiano, os nossos números aqui de quadro de oferta e demanda no Brasil, nós da Agriinvest trabalhamos com uma produção total em torno de 80 milhões de toneladas, somando verão, safrinha e terceira safra, um consumo doméstico de 70,5 milhões de toneladas, uma exportação de 15, uma importação de 3 milhões 910 mil toneladas. Esse é o nosso quadro de oferta e demanda do milho brasileiro. Terminaríamos o estoque lá em janeiro, confirmando esse nosso cenário, de 9 milhões de toneladas. Portanto, agora, nesse mês de agosto, nós devemos ter um total de milho excedente aqui no Brasil na ordem de 40 milhões de toneladas. Eu acredito que de curto prazo, você já tem vários grandes consumidores de milho no Brasil compraram boa parcela desse milho da importação, daqui a ser exportado, e também os navios chegando. Acredito que em algum momento de curto prazo, entre agora a segunda quinzena de agosto até a primeira quinzena de outubro, o mercado físico brasileiro pode se acalmar de curto prazo em função desses negócios anteriores, já que os grandes consumidores deverão estar com estoques de curto prazo. E também, Fabiano, está muito caro hoje para um pequeno e médio consumidor formar um estoque de milho. Se você pegar hoje um milho a R$80, um consumidor de 5 mil toneladas, ele tem que ter no armazém, lá numa célula, quase 6 milhões de reais parado em estoque. Infelizmente, poucos pequenos e médios consumidores têm essa envergadura financeira, esse acesso à bancabilidade para se formar grandes estoques agora. Tá certo, Marcos. E para encerrar a nossa entrevista, eu vou
fazer uma pergunta para você, que já foi comentado com alguns telespectadores, agricultores, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul, do Paraná, e que falam a respeito da entrada de milho da Argentina. A Argentina, que a nossa previsão do tempo, com a Renata Ferreira, Clima Tempo, a gente tem trazido o seguinte, continua passando por um cenário muito complicado, tem toda a afetação sobre a bacia do Rio Paraná e o Rio Paraná descendo lá para a Argentina, o que para nós aqui dá a certeza que afeta os embarques de Rosário e até de certo modo de Buenos Aires também. A capacidade hoje da Argentina tirar milho de lá através dos seus terminais logísticos padrão, principalmente através do rio, seriam viáveis para a importação brasileira deste cereal numa quantidade um pouco maior, vindo da Argentina? Certamente. Então, o nosso número aqui que nós vamos importar da Argentina mais de 1 milhão de toneladas da Argentina. Para você ter uma noção, Fabiano, o frete marítimo de um Handysize, um navio com 33 mil toneladas, nós pagávamos de Rosário para Imbituba $16 por tonelada. Hoje, com o baixo nível do Rio Paraguai, esses navios estão saindo com cerca de 26 mil toneladas. Estamos aí pagando 8 mil toneladas de frete morto. Esse frete que era $16 chega em Imbituba por $52 esse frete. Mesmo assim, esse milho na região oeste de Santa Catarina chega mais barato que o milho doméstico brasileiro.